Olá, boa noite, tio. Você é o Dom Corleone da família, né? Da família Bufalielli, Vederosi e Raiz. Que são os três troncos mais próximos que vieram da Itália, fugindo de Roma, que nós estávamos ali a 40 quilômetros da região metropolitana de Roma, em Monticelli. A metade é Bufalieri e a outra Vederosi. E, na verdade, eles estavam fugindo para ter a liberdade. Tanto é que o nono era da Legião da Boa Vontade, né? Aquele palestrante que veio antes do Paiva Neto, Amizaru. E a nona era curandeira, benzedeira. Foi aí que eu senti o chamado para a medicina. Uai, já que um galinho desse cura, porque as pessoas juntavam, faziam fila lá na casa do Luizinho Vederosi, Rua Vilmar Ribeiro de Castro. Mas elas eram curadas pela fé dela. A pessoa tem que ter a fé. A humanidade, os santos, o povo de Deus que ora, intercede, coloca as mãos e a doença sai em nome do nosso grande médico, o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira as enfermidades do mundo, o nosso Salvador e Redentor. E quando nós vamos falar em pragas, elas estão alinhadas no tempo do eterno, nos marcos de tempo, os astros, a lua nova, o equinócio da primavera, o primeiro mês, o sétimo mês, as festas. E a gente vê que tudo isso foi para a compreensão dos tempos e das estações que envolvem os eventos finais, os sinais dos tempos, signs of the times, que precede o aparecimento do nosso Salvador, do Rei dos Reis. Então, Daniel 12 e São Mateus 24 é a referência do cômputo de tempo contínuo num ciclo de 7 semanal e num ciclo de luas novas de 28 em 28 dias, tendo o sol como o amanhecer, como a luz para trabalharmos na obra de Deus na face da terra. Porque os 144 mil santos, os candidatos a serem selados, trabalham de dia. O trabalho não é só o estudo, porque nós temos 3 tipos de pessoas dentro do povo de Deus, agora, nos últimos dias de Apocalipse 14, o Evangelho Eterno, os escribas, os fariseus e os hipócritas. E quando nós vamos falar em praga, como você falou, tio querido, você é chamado de Sisto, né? Você foi o primeiro doutor da nossa família, por isso que você está sentado
na cadeira do Dom Corleone. E quando você citou a quarta praga e a sétima, elas estão conectadas e alinhadas com as trombetas, porque esses dois ciclos de 7, as trombetas e as pragas, são tocadas e as pragas vertidas depois que o nosso sumo sacerdote sai do santuário celestial. Não tem mais misericórdia, não tem mais atuação do Espírito Santo. Viveremos face a face com o Todo-Poderoso. Por isso que é santidade ao Abba Pai, ao nosso Criador. E esse alinhamento entre as trombetas e as pragas são sucessivos e acumulativo na sétima. Então, esse período dos 3 ciclos de 7, selos, trombetas e pragas, eles são contínuos dentro da linha de tempo do eterno, que é guiada pelos astros, pelo equinócio da primavera e pela lua nova, a unha de gato, quando a lua está só aquela unhazinha, é a noite mais escura, né, do mês. E aí, Daniel 12, em São Mateus 24, que fala sobre a abominação da assolação, que é o ponto de referência do início desses últimos eventos, que a Bíblia traz como 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas, está dentro do cômputo de tempo de Daniel 12, 1260, 1290 e 1335 dias. Ok, Dom Corleone, eu te amo, tio, você é um exemplo para todos nós. Nada resiste ao trabalho. E você é um trabalhador na obra de Deus na face da terra. Shalom ao Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Sejam tudo de santo e de adoração pelos séculos dos séculos.